Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não há dúvidas que o conclave que elegeu o Papa Leão XIV provou ao mundo inteiro a vitalidade da Igreja de Cristo, apesar da grande crise de fé que atravessamos. Milhares e milhares de católicos aguardaram, esperançosos, o momento da eleição do novo vigário de Cristo, quando uma fumaça branca seria vista da chaminé da Capela Sistina. Esse é certamente um grande sinal da vitalidade, do prestígio, enfim, da força moral e espiritual da Igreja no mundo descristianizado. Porém, uma vez que o Papa foi eleito, o pensamento dos fiéis se dirige a uma preocupação comum e inquietante. Quais serão os rumos do novo pontificado? O que dirá, o que fará o sucessor de Pedro em matéria de doutrina, de moral e de liturgia? Ele será uma continuação do predecessor? Ele será uma ruptura com o predecessor? E assim, caros fiéis, surgem as primeiras especulações, as primeiras interpretações a respeito do novo Papa, que vem dos cardeais e bispos, que vem dos católicos batizados, que vem dos jornalistas e simples observadores. Cada um interpreta à sua maneira, cada um procura ver no Papa um aspecto que lhe agrada, seja de continuidade, seja de ruptura. Mas, na verdade, a resposta profunda a tantas questões, apenas o tempo dirá. Sendo que o rumo de um pontificado depende não apenas das decisões do sumo pontífice, mas também das orações dos fiéis que o sustentam no seu ministério. Por outro lado, precisamos reconhecer que essa preocupação comum das autoridades eclesiásticas, dos fiéis, ou então dos jornalistas e observadores, tal preocupação é relativamente recente na história da Igreja. Ou seja, as coisas nem sempre foram assim. Precisamos reconhecer, caros fiéis, que essa preocupação dos fiéis e do mundo a respeito dos rumos de um pontificado é uma das consequências do estado avançado da crise de fé que vivemos. Ou seja, quanto mais o corpo místico de Cristo está polarizado, quanto mais o corpo místico de Cristo está fragmentado em várias tendências, em várias correntes, em vários movimentos, maior será a preocupação de todos a respeito dos rumos de um pontificado. E isso vale, aliás, para qualquer outra autoridade da Igreja, seja o Papa, seja o bispo diocesano, seja um simples pároco. Além disso, uma das consequências dessa polarização e da fragmentação do corpo místico de Cristo é a sensação de insegurança, de instabilidade, de imprevisibilidade que os fiéis sentem entre o predecessor e o sucessor nos mais diversos níveis de autoridade, seja o pároco, seja o bispo, seja o papa. Por exemplo, um pároco proíbe, na sua paróquia, o canto gregoriano. O seu sucessor autoriza. Um bispo proíbe, na sua diocese, a primeira comunhão aos 7 anos. O seu sucessor autoriza. Um papa proíbe o rito romano tradicional nas igrejas paroquiais. O seu sucessor autoriza. E poderíamos pensar em inúmeros outros exemplos, não apenas em matéria de liturgia, mas em matéria de doutrina e de moral. Tudo isso contribui para a confusão dos fiéis, criando uma sensação constante de insegurança, instabilidade e imprevisibilidade. O que está permitido hoje talvez seja proibido amanhã. Ora, essa crise no exercício da autoridade
que é apenas um aspecto da crise de fé que vivemos. Enfim, essa crise no exercício da autoridade não remonta apenas às últimas décadas. Pelo contrário, essa crise foi gestada pouco a pouco desde alguns séculos. Então, conhecer as raízes da crise de fé que atravessamos é um recurso bastante importante para um católico permanecer fiel à doutrina imutável de Nosso Senhor em tempos como os nossos, de insegurança, de instabilidade e de imprevisibilidade. Na verdade, podemos citar duas raízes, duas causas da crise no exercício da autoridade, que é apenas um aspecto da crise de fé que atravessamos. A primeira raiz, a primeira causa dessa crise no exercício da autoridade remonta ao tempo do Concílio de Trento. Remonta à revisão do missal romano efetuada por São Pio V. Como já sabemos, no século XVI, São Pio V precisou unificar a liturgia romana a fim de coibir certos abusos litúrgicos causados pela reforma protestante e pela própria decadência daquele século. Com efeito, o Papa São Pio V não criou um novo missal, não fabricou um novo missal. Muito pelo contrário, São Pio V apenas determinou que o missal empregado em Roma, na liturgia papal, se tornasse a regra para todo o Ocidente, pois aquele missal estava certamente isento de qualquer desvio, de qualquer erro doutrinário. No entanto, o preço daquela unificação foi a eliminação de certas variações legítimas da liturgia romana, as variações de cada diocese, as variações de cada região. Em outras palavras, o Papa São Pio V sacrificou o desenvolvimento legítimo do rito romano a fim de preservar a pureza e a ortodoxia da liturgia, impondo o missal da Cúria Romana para todo o Ocidente, e assim coibindo qualquer inovação ou qualquer deformação litúrgica naquele século de confusão, que foi o século da reforma de Lutero. No entanto, em 1588, pouco mais de 10 anos depois, o Papa Sisto V instituiu a Sagrada Congregação dos Ritos, ou seja, um órgão administrativo cuja função era dar a legítima interpretação das rubricas, ou seja, das regras do missal e dos demais livros litúrgicos, suprimindo abusos litúrgicos e ratificando qual o sentido autêntico das rubricas, ou seja, das leis litúrgicas da Igreja. Isso quer dizer que a Sagrada Congregação dos Ritos serviu para manter a unidade da disciplina litúrgica no Ocidente. Doravante, qualquer dúvida a respeito de alguma rubrica, de alguma lei litúrgica, qualquer dúvida seria respondida pela Congregação dos Ritos e teria força de lei. Porém, observemos bem, caros fiéis, a Congregação dos Ritos foi criada no final do século XVI. Ou seja, até aquele século, não foi assim que a Igreja desenvolveu a liturgia nem no Ocidente, nem no Oriente. Em outras palavras, até o século XVI, a fonte da liturgia era a tradição, não a lei positiva pura e simplesmente, não uma normativa sancionada num escritório. Os teólogos, doutores e papas da Igreja sempre consideraram a liturgia como uma obra divina e humana. Ou seja, ainda que a autoridade legítima da Igreja determine quais são os livros litúrgicos e quais são os ritos litúrgicos, por outro lado, essa obra não depende apenas
dos homens, da autoridade, ela é também fruto da ação do Espírito Santo. Não é uma obra apenas humana, é uma obra também divina. O Espírito Santo ilumina, dirige, preside o desenvolvimento da liturgia católica. Portanto, caros fiéis, desde a mais alta antiguidade cristã, a autoridade da Igreja sempre manifestou um respeito sagrado pelos ritos litúrgicos, reconhecendo neles a ação silenciosa do Espírito Santo no desenvolvimento orgânico da liturgia. Porém, a partir do século XVI, pouco a pouco a mentalidade muda e o peso da tradição diminui em favor do peso da lei positiva. Em certo sentido, a partir do momento que uma congregação romana tinha poder para deliberar qual a legítima interpretação de uma norma litúrgica, e até mesmo se uma certa tradição local era legítima, em certo sentido, a primeira fonte da liturgia se torna, pouco a pouco, a lei positiva. Ou seja, aquilo que foi deliberado e decidido pela congregação dos ritos. Isso não quer dizer que o Papa Sisto V agiu mal, e tampouco que a congregação dos ritos fez um mau trabalho, nada disso. Naquele momento histórico, em razão da confusão causada pela Reforma Protestante, naquele momento histórico, tanto a unificação do rito romano por São Pio V, quanto a criação da Congregação dos Ritos, tiveram a sua necessidade, a fim de preservar a pureza da liturgia católica. No entanto, o problema se encontra do lado da mentalidade, ou seja, o peso, a importância que a Congregação dos Ritos, pouco a pouco, assumiu, a ponto de diminuir a importância da tradição como fonte da liturgia e aumentar a importância da lei positiva, da normativa, da rubrica, como se a liturgia fosse um produto mais da autoridade humana da Igreja do que da ação silenciosa do Espírito Santo. Então o problema não se encontra na congregação dos ritos propriamente, mas na mentalidade. A importância que pouco a pouco a lei positiva assumiu na liturgia da Igreja. Ora, as consequências dessa mudança de mentalidade não foram poucas, caros fiéis. Século após século, a conexão entre liturgia e tradição diminuiu. Como se a autoridade da Igreja pudesse mudar não apenas detalhes, não apenas elementos secundários, mas o próprio rito da missa. Muito antes da reforma litúrgica, já dizia um liturgista beneditino na década de 50 que o essencial da liturgia consiste naquilo que foi instituído por Nosso Senhor. Em outras palavras, apenas o essencial dos sacramentos e da Santa Missa não poderia ser mudado. A fórmula da consagração e dos demais sacramentos, a matéria dos sacramentos, isso não poderia ser mudado. Porém, se apenas o essencial não poderia ser mudado, subentende-se que o resto poderia ser mudado, se a autoridade assim quisesse. Portanto, caros fiéis, muito antes da reforma litúrgica, a mentalidade em vigor já aceitava que uma reforma seria possível, se a autoridade assim quisesse. Apenas o essencial não poderia ser mudado, o que significa que a liturgia dependeria mais da normativa da autoridade suprema do que da tradição. A fonte da liturgia seria mais a lei positiva do que a tradição. Mas para se chegar a uma tal mentalidade, antes foi necessário diminuir a conexão entre liturgia e tradição
e aumentar a dependência da liturgia da lei positiva. Na tentativa de se corrigir alguns excessos, pouco a pouco a liturgia católica saiu de um extremo para o outro. Saímos do extremo da confusão litúrgica, no tempo da Reforma Protestante, para o extremo do excesso de normativas, que moldou uma nova mentalidade. A mentalidade segundo a qual a fonte da liturgia seria sobretudo a lei positiva e não a tradição. A segunda raiz, a segunda causa da crise no exercício da autoridade vem de um certo culto à pessoa do Papa, mais do que ao seu ofício como o vigário de Cristo. Se no século XIX um Papa quisesse andar sozinho nas ruas de Roma, ele poderia circular tranquilamente que ninguém o reconheceria. Em outras palavras, até o século XIX, mesmo os católicos de Roma não conheciam tão bem qual era a fisionomia dos papas, pois a fotografia não tinha a difusão que temos hoje, sendo que hoje o menor movimento do Papa será fotografado, filmado e difundido em todo o mundo. Ora, foi o Papa Pio XII que pela primeira vez abriu a público a sua vida privada, no momento em que crescia o mercado editorial das revistas ilustradas na Europa do pós-guerra. Para o Papa, essa era uma forma de se reaproximar das famílias, depois de um tempo tão traumático como a guerra. Sendo assim, Pio XII se deixou fotografar, se deixou conhecer em sua vida privada. E em breve, as famílias cristãs saberiam que ele era um homem comum, não apenas o vigário de Cristo. Essa superexposição da pessoa do Papa e da vida privada do Papa diminuiu a importância do seu ofício, da sua missão, e aumentou a importância da sua pessoa, dos seus gostos e interesses, enfim, da sua personalidade. Hoje, décadas depois, nós observamos que a maioria dos católicos não sabe fazer a diferença entre a pessoa do Papa e o seu ofício como o vigário de Cristo. Para a maioria dos católicos, e sobretudo para os que não vivem a fé católica, o que importa é um Papa simpático, engraçado, que tenha gostos e caprichos como as demais pessoas, que tenha fraquezas como as demais pessoas. Enfim, o mundo espera do Papa que ele seja apenas um homem, não o chefe, não o cabeça visível da Igreja, não o vigário de Cristo. De maneira que para o mundo, uma cruz peitoral de ouro ou uma estola bordada a fios de ouro seria o máximo dos escândalos, porque tais insígnias seriam o sinal de uma autoridade que se afirma como autoridade e de um indivíduo, de uma pessoa que se esconde debaixo do peso da autoridade. Essa é a verdadeira humildade. A pessoa que se esconde debaixo do peso da autoridade. Mas o mundo não quer a autoridade do Papa. O mundo quer apenas se divertir com uma figura caricata de batina branca e nada mais. Ora, as consequências dessa superexposição da pessoa do Papa não foram pequenas, caros fiéis. Afinal de contas, pouco a pouco, os membros da própria hierarquia, assim como os demais fiéis batizados, começaram a tratar qualquer declaração do Papa, qualquer pensamento, qualquer opinião do Papa, como se fosse magistério da Igreja. Em outras palavras, quando existe uma confusão entre a pessoa privada do Papa e a sua autoridade como vigário de Cristo, qualquer declaração,
qualquer palavra, qualquer opinião já tem força de lei, já tem peso de magistério. É por isso que se o Papa quiser mudar algo na substância dos ritos da Igreja, se o Papa quiser mudar um costume imemorial da liturgia da Igreja, quando existe uma confusão entre a pessoa do Papa e o seu ofício como vigário de Cristo, quando o próprio Papa não conhece mais os limites da sua autoridade, a maioria dos católicos receberá a sua vontade pessoal com peso de magistério, como se a vontade pessoal do Papa fosse uma lei à qual ninguém pode resistir. Então, o grande mal dessa crise de fé que atravessamos, caros fiéis, é que tanto os membros da hierarquia quanto os fiéis batizados, em sua maioria, já não conhecem mais os limites da autoridade suprema. Ou seja, Nosso Senhor não fez do Papa o arbítrio da doutrina, da moral e da liturgia católica, como se cada Papa pudesse decidir aquilo que lhe aprouver a seu bel prazer. Nada disso. O Papa é apenas o guardião, o custódio do depósito da fé. Ele deve defender a todo preço a integridade da doutrina católica, sem acrescentar ou mudar uma única vírgula na revelação divina. E o que vale para a doutrina, vale também para a liturgia. O Papa é tampouco o arbítrio da liturgia, como se cada Papa pudesse fabricar o rito da missa conforme os ventos de cada época, como se a liturgia pudesse mudar a ponto de um novo rito poder suplantar aquele rito que herdamos da tradição, ou seja, que herdamos dos apóstolos. Ora, essa não era a mentalidade dos antigos. Os antigos não concebiam a autoridade da Igreja com o autoritarismo que vemos hoje em tantos ambientes eclesiais. Na verdade, para Santo Tomás de Aquino, por exemplo, se um argumento em teologia contradizer uma prática litúrgica da Igreja, se um argumento teológico entrar em conflito com uma oração ou um rito da liturgia da Igreja, para Santo Tomás, é o argumento que estará errado, não a liturgia. Isso quer dizer que os antigos atribuíam um tamanho prestígio, uma tamanha autoridade à liturgia católica, que mudar a liturgia seria o mesmo que mudar a doutrina expressa por aquela liturgia. Seria o mesmo que considerar a doutrina expressa por aquela liturgia como caduca, o que seria inadmissível. Por esse motivo, os antigos não julgavam que a autoridade da Igreja poderia mudar todo o rito da missa e dos sacramentos. Os antigos não julgavam que somente o essencial dos sacramentos é que deveria permanecer intacto. Nada disso. Para os antigos, o costume tinha força de lei. É o costume que tinha força de lei. E o Espírito Santo sempre participou na formação da liturgia católica, no seu desenvolvimento gradual e orgânico. E por isso, os ritos que recebemos por tradição deveriam ser sempre preservados em sua substância. Esse é o ofício do Papa, da autoridade suprema da Igreja. Preservar os ritos que recebemos por tradição. Portanto, caros fiéis, rezemos nós para que o Santo Padre possa superar, no exercício do seu ministério, a fragmentação do corpo místico de Cristo em tantas tendências, tendência progressista, tendência conservadora, pois tanto uma quanto a outra são falsas soluções para a crise atual. Nós não venceremos a onda progressista assumindo as posições dos conservadores, porque nós não somos conservadores. Ou seja, nós não queremos assumir uma posição moderada na revolução atual, aceitando certas inovações
ainda que combatendo outras. Muito pelo contrário, caros fiéis, nós venceremos a onda progressista agindo simplesmente como católicos, fiéis à doutrina de sempre, fiéis à moral de sempre e fiéis à liturgia de sempre. Não inovamos, não negociamos, não cedemos um ponto para ganhar em outro. Pelo contrário, nós queremos ser católicos como sempre se foi. E rezamos para que o Santo Padre seja católico e apenas católico, nem progressista, nem conservador. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.